Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, não tem como começar o programa hoje a não ser falando, né, da votação do impeachment ontem que aconteceu na Câmara dos Deputados. Acho que o Brasil todo acompanhou, né? Foi uma mobilização intensa e hoje a gente traça uma nova história política aqui no país. foi uma votação tensa, mas não foi apertada no sentido de dizer que há uma divisão de forças. A partir das ruas, em que se constatou aí uma quantidade de 3 a 5 vezes mais daqueles que defendem o impeachment para aqueles que querem a permanência da presidente Dilma, por exemplo, lá em São Paulo, que é o maior espelho, e também em Brasília. Nas ruas, aqueles que querem o impeachment realmente tiveram uma quantidade muito mais expressiva de manifestantes do que os que defendem a presidente Dilma. E na Câmara dos Deputados também. Na verdade, se precisava de 2/3 dos votos. De 513 deputados, o impeachment para ser admitido e passar para o Senado, ele precisava de 342 votos. Teve 367, 25 a mais. Não foi, em termos de divisão de forças, tão apertado assim, porque aqueles que defendem a presidente Dilma foram 127 votos. Então, agora o processo vai para o Senado e para o Senado admitir e afastar a presidente Dilma precisa não de 2/3, precisa da maioria simples, precisa de 41 votos dos 81 senadores que tem, o que significa que já com votos declarados de senadores o impeachment será admitido no Senado e se iniciará aquele período de 6 meses, 180 dias, em que a presidente Dilma ficará afastada, haverá o devido processo legal, ela vai responder às acusações, serão feitas oitivas, depoimentos serão prestados, investigações se necessárias também, para que ela tenha o amplo direito à defesa. E nesse período de 6 meses, a opinião pública certamente vai acompanhar e o país não pode ficar parado. Nesse sentido, o vice-presidente Michel Temer, que assumirá o lugar da presidente Dilma durante esse período, ele já está articulando a formação de um ministério, procurando algumas pessoas para colocar em lugares chaves. E a gente sabe mais ou menos qual é o projeto do vice-presidente Michel Temer, que agora certamente assumirá por esse período a presidência, porque ele já apresentou, pelo menos nesses últimos dias aí, até no programa do PMDB, um projeto de mudanças econômicas, um projeto para voltar a dar governabilidade ao governo, porque essa parte da governabilidade ela é muito importante. A governabilidade é o governo ter condições de aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado, aqueles projetos que o país precisa para sair da crise. E a presidente não estava conseguindo se articular. O resultado de ontem foi expressivo nesse sentido, mas nesses últimos meses, até mesmo com o PT, ela estava encontrando dificuldades de fazer a reforma previdenciária, por exemplo. O PT reagiu. E a oposição, por ser oposição, queria um projeto mais de autoria da oposição do que do governo federal. A reforma econômica, tributária, também estava encontrando resistência de ser feita e agora, com esses 2/3 aí que aprovaram o impeachment, se o vice-presidente Michel Temer assumir, ele certamente terá, em termos de governabilidade, de articulação com os deputados e os senadores, mais facilidade do que a presidente. Agora ele vai ter que apresentar um projeto aí para ser executado, muito mais amargo, um remédio muito mais amargo do que aqueles que a presidente Dilma estava administrando. E a gente vai continuar nesse sentido, vendo as manifestações nas ruas, porque nem todos aqueles que estavam querendo o impeachment da presidente Dilma querem a consolidação de Michel Temer na presidência. E o PT, o PCdoB, parte do PP e aqueles que votaram na presidente Dilma, eles vão continuar nas ruas, agora já com um discurso de oposição. O país vai passar por tempos difíceis. Ninguém imagine
que no toque de mágica esse processo será feito. A presidente já admitiu, inclusive, recorrer ao Supremo Federal durante esse processo para não ser cassada. Ela disse que não vai renunciar, ela disse que vai resistir, e o país está sendo, nesse momento, um objeto de curiosidade, de atenção, de tensão e de expectativa, não apenas para nós brasileiros, mas no mundo todo, porque é uma das economias mais fortes, tem uma grande população e qualquer mudança nesse sentido repercute internacionalmente. Então, é importante que tudo seja feito dentro do legalismo e, principalmente, com transparência e respeitando-se a nossa Constituição de um país com uma república federativa, com seus contrastes, suas diferenças, mas que tem que prevalecer a Constituição. Ela tem que ser respeitada, qualquer que seja o desfecho desse processo, que é doloroso, é dramático, e a gente não deseja que fique pior ainda a crise do que como se encontra atualmente. Todos nós queremos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que o país saia da crise o mais rapidamente possível.